Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o envelhecimento da população brasileira, os desafios e também as oportunidades que esse fenômeno cria para todos nós. Conversamos com o Dr. Fernando Binhardi. Ele coordena os Centros de Estudos do Envelhecimento e também da Transdisciplinaridade na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ainda é criador e diretor do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. Compartilha conosco a sua experiência e dedicação nesse assunto. Bom, no bloco anterior já falávamos sobre as questões que o envelhecimento coloca hoje, até ideias criativas que têm surgido para poder gerar uma melhor qualidade de vida para a população na terceira idade. Entretanto, algo que a gente ficou de abordar é essa questão do envelhecimento ser uma realidade que não pode ser encarada somente quando as pessoas estão às portas ali dos seus 60 anos, né? Com uma política pública que deve começar desde a infância, né? Inclusive considerando o grau de preconceito que existe, o grau muitas vezes até de dificuldade da aceitação de envelhecimento. Com base nessas pesquisas que se têm realizado, quais são os rumos que os pesquisadores têm apontado? Que tipo de ação deve ser tomada pelo poder público, pela sociedade civil, para gerar um envelhecimento mais saudável da população do que o que nós temos observado na atualidade? Aliás, num estudo não muito antigo, acho que de uns 5 anos atrás, onde foram pesquisados pessoas centenárias, pessoas com mais de 100 anos, uma das coisas... na verdade, o único lugar comum, né, que se esperava que potencialmente fossem pessoas que não fumassem, não bebessem, comessem tudo certinho, etc. E nada disso foi verificado. Mas o que se encontrou como lugar comum? A resiliência, né, que é um termo que diz respeito à capacidade de uma pessoa saber lidar com sucesso com as adversidades, né? Ela passa pela adversidade, ela sofre a adversidade, mas sai dela fortalecida, né? Então, isso é uma característica que só os anos de vida podem, né, atribuir a uma pessoa. E eu acho que a gente vem caminhando para uma sociedade que começa a reconhecer isso. Então, hoje, a frequência com que pessoas na maturidade se tornam consultores, quer dizer, se tornam pessoas com um saber particular que passa a ser importante para atender a novos projetos, né, para ajudar a construir a inovação, isso tem se mostrado uma tendência, né? E a gente tem pensado até em como oferecer às pessoas, já a partir dos seus 40, 50 anos, o know-how, o entendimento de como isso pode ser construído para que essas transições dos 60, 70 ou até 80 anos possam acontecer de maneira mais natural e satisfatória, né? Com saúde e principalmente com felicidade. Uma coisa que eu acho que é importante de mencionar, que eu acho que pode fazer diferença para algumas das pessoas que nos assistem, é que é muito importante na maturidade que a pessoa resgate o propósito da sua vida, né? Por que mesmo que eu estou aqui, né? Qual a minha contribuição para esse mundo, né? E como eu devo proceder para converter toda a minha experiência de vida na realização desse meu propósito pessoal de vida, né? E nesse sentido, como eu disse há pouco, a meditação ajuda muito, porque a meditação é um recurso né, aprimorado hoje em dia pela neurociência, que possibilita ao indivíduo voluntariamente entrar em contato com a sua dimensão espiritual, onde ele encontra o propósito da sua vida. Sem dúvida, a meditação, a prece, a reza, sim, a oração, cada um conforme a sua tradição. Inclusive aqui temos de hora em hora um momento ecumênico, sim, dedicado a esse exercício de espiritualidade. É fundamental para que nós possamos nos restabelecer, nos reequilibrar, como o senhor até tem pontuado a partir dos resultados dos estudos que têm sido feitos. Bom, pensando na realidade do Brasil e com relação aos idosos que temos hoje, já que temos esse desafio da transição que o senhor falava, né? Como preparar as pessoas então para ingressar nesse novo momento,
nós temos aqui uma população que envelhece num ritmo acelerado, muitas vezes uma população que já teve ao longo da sua vida uma série de dificuldades, né? Não é uma população tão rica, por exemplo, como a europeia, que muitas vezes não teve acesso à escolaridade formal. Para esses idosos de hoje, quais seriam, na visão do senhor, as medidas mais necessárias ou urgentes para propiciar a eles essa qualidade de vida que nós almejamos para todos? Então, talvez um aspecto fundamental em especial na nossa sociedade, seja o empoderamento da sabedoria, né? Erudição, né? Acúmulo de conhecimento não necessariamente se associa à sabedoria. Sem dúvida. Né? Então, nessa população que nós estudamos ali no bairro da periferia de São Paulo, de São Mateus, nós pudemos constatar isso até cientificamente, né? A gente pôde mensurar isso, né? Pessoas, às vezes, com um grau bastante reduzido de erudição ou de escolaridade, sendo líderes comunitários muito bem-sucedidos, né? Graças à sua capacidade de converter a experiência de vida em sabedoria. Então, acho que um dos impulsos importantes seria ajudar as pessoas nessa fase da vida a serem capazes de tomar posse da sua sabedoria construída ao longo da sua própria vida, né? E isso acho que é uma coisa passível de ser feita. E sempre levando em conta que o sucesso na maturidade depende de um reconhecimento do seu estilo de vida e da revisão do mesmo, né? Então, nessa fase, mais do que nunca, é importante eu perceber do que eu me alimento, né? Por que mesmo que eu me alimento, né? Porque muitas pessoas acabam comendo por ansiedade, por estresse, né? Qual é a minha atitude diante do meu cotidiano, né? O quanto eu me estresso com o meu cotidiano, né? Porque o cotidiano não é nem estressante nem não estressante, ele se torna aquilo que eu faço, né? A gente tem percebido como as pessoas que se dão essa oportunidade são capazes de mudar o seu estilo de vida e conquistar felicidade e saúde. Bom, doutor Binhardi, certamente a gente podia falar muito mais sobre esse tema, que abre tantas possibilidades. Sim. Gostaríamos de agradecer a presença do senhor hoje e, para finalizar o nosso bate-papo, trazemos aqui uma reflexão que fala muito a respeito desse constante pensar, desse refletir que destacávamos ao longo da entrevista, que é necessário em todas as idades, mas na terceira idade assume um propósito especial, tendo em vista esses desafios sobre os quais comentávamos. É do artigo Jamais Aposentar-se da Vida, do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV. Aqui ele nos traz trechos de um editorial, um artigo publicado por ele na década de 80 pelo jornal Folha de São Paulo, no qual afirma: na LBV, não acreditamos em velhice como sinônimo de coisa deteriorada. Ninguém é velho quando tem um bom e grande ideal. Pode não mais carregar um piano, não mais passear de motocicleta. Se possui, porém, ânimo dentro de si, é jovem. As pessoas a certa altura da vida precisam, com raras exceções, aposentar-se de seus empregos, mas não devem fazer com relação à vida. Devem ir à luta enquanto puderem respirar. E mais adiante, ao destacar o exemplo de tantas pessoas da terceira idade que militam voluntariamente nas ações da Legião da Boa Vontade, conclui: temos de aliar ao patrimônio da experiência dos mais velhos a energia dadivosa dos mais moços. E com essa mensagem nós concluímos o programa Sociedade Solidária, agradecendo a você pela audiência, abrindo também o Dr. Binhardi para suas considerações finais. Então, parabenizando o Paiva por essa colocação, eu lembro que a Universidade Federal de São Paulo está criando um centro, na verdade um parque intergeracional, que é um espaço exatamente para favorecer esse encontro entre as gerações, né? Atividades com idosos e crianças e jovens simultaneamente no mesmo espaço. E vamos somando forças em prol de uma sociedade mais justa e solidária. Sem dúvida, sem dúvida.
O programa Sociedade Solidária fica por aqui. Nessa edição, conversamos com o Dr. Fernando Binhardi, médico, também gerontólogo e psicoterapeuta, coordenador do Centro de Estudos do Envelhecimento da Universidade Federal de São Paulo. Esse tema é muito amplo, nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.